Lente do Samba Podcast, na edição 66, aqui na TV Santa Maria, aqui com vocês, Marcelo Cabala. Lembrando que esse podcast vai ao ar todos os domingos, às 22 horas, aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Nos acompanhe lá no Instagram para saber os convidados e convidadas da semana. Depois também postamos o episódio inteiro lá no Instagram. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, que fez a nossa logo para a nossa marca visual em 2025, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos Itambé, também apoio do Sérgio Silva, presidente da Vila Brasil, e também apoio da Cunha Advogados. Então essa é a edição de número 66 do podcast Lente do Samba. Hoje vamos falar sobre o Festival Boi Bumbá de Parintins, mas para dar início à nossa edição de hoje, a minha convidada apresentadora hoje junto aqui com o podcast Lente do Samba, a Marina Monteiro. Seja bem-vinda aqui ao podcast Lente do Samba. Obrigada, Cabala, pelo convite. Uma ótima experiência estar aqui e poder falar com você e a Estefânia. Bacana. Eu até falei para a Estefânia, falei para ti também, né? A gente coloca o samba no nome, mas a gente acaba falando sobre cultura popular de uma maneira geral, né? E a Estefânia está bem nesse meio, né? Tu também transita aqui por vários estilos da música brasileira e da música gaúcha também. E a Estefânia também circula para Sará. Então, nós aqui em Santa Maria e a Estefânia em Porto Alegre. Estefânia, seja bem-vinda aqui ao podcast Lente do Samba. Muito especial estar aqui com vocês. Bacana. Até juntando vocês aqui, duas amigas flautistas, né? A Marina esteve naquela sessão que a gente fez lá do Plauto Cruz, no Centro Antônio Aurélio, e a Estefânia participa do filme, né? O Plauto Cruz também, de São Jerônimo, né? E a Estefânia de lá também. Então, contando um pouco da tua história na música, desde lá, quando começou em São Jerônimo, até a chegada em Porto Alegre, como é que foi ali as tuas primeiras experiências musicais? E chegando, depois a gente fala um pouco mais dos seus projetos que tu está envolvida hoje. Minha família é de São Jerônimo, eu já nasci em Porto Alegre, mas sempre na casa dos avós e com a presença da minha bisavó também, que tinha uma ligação com música. E eu cresci ouvindo a história do Plauto, que ali pertinho de casa ele pegava as taquaras perto do rio para fazer as suas primeiras flautas. Então cresci com essa influência assim, musical. E tive a alegria de participar do filme, de conhecer o Plauto também, já no finzinho da vida dele. Inclusive, eu fui a última pessoa a tocar para ele, antes dele falecer. E foi um momento muito emocionante. Filme, né? A cena do filme é outra, ele já não estava mais em vida. Desculpa. Mas no filme, eu participei com o professor Luiz Machado. Uhum. E a gente fez uma homenagem, fez uma música que era minha, São Jerônimo. Fazendo esse resgate da cidade que faz parte da minha história e também do Plauto. E eu já nasci em Porto Alegre, mas tem toda essa história da minha família em São Jerônimo até hoje. E eu cresci tocando flauta desde os 5 anos. Mas com uma sensibilidade musical que a minha mãe observou e me colocou desde cedo em aula de sensibilização musical. E assim eu estudei no Projeto Prelúdio, que era da URGS, depois passou para o Instituto Federal. E estudei lá dos 5 até os 17 anos e entrei na graduação em música na URGS, que eu sou formada por lá, em música popular, e depois entrei direto no mestrado na área da etnomusicologia, e hoje em dia no doutorado, também na etnomusicologia, trabalhando com a cultura popular, e com o carnaval, com os bois, então é uma caminhada longa, né, com a cultura popular. Sim, não sei se a Marina já quer fazer alguma pergunta. Não, eu quero mencionar um fato interessante, porque tu falou da minha São Jerônimo, né? E eu acho que um dos papéis desse filme do Plauto é, claro, mostrar a grande pessoa que ele foi, o grande instrumentista que ele foi, mas também incentivar jovens, né? Porque a gurizada que assistiu esse documentário no Encontro de Flautistas do ano passado, te observaram tocando minha São Jerônimo, e alguns deles eram meus alunos, né? E depois do filme me pediram, prof, eu quero tocar aquela que a menina tocou, assim, eles não lembravam o nome. Que legal. Mas ficaram, assim, emocionados, né, tocados. E aí, essa questão da influência, tanto o Plauto para ti, em São Jerônimo ali, mas como tu hoje para outros jovens, né? Enfim. É muito legal saber disso. E também especial, né? Eu tenho um carinho grande pela obra do Plauto.
E acho importante levar para outros espaços, assim, né? Um grande flautista que tem um reconhecimento, mas não é um flautista que tu vai em qualquer roda de choro que tu vai encontrar alguém tocando a música dele, né? Então eu sempre tive esse carinho pela obra e tentar levar sempre no repertório que eu tocava. Então a minha São Jerônimo, tem outras músicas, choro clássico, muitas que são aqueles choros que tu escuta, tema de amor, e tu pensa, que composição mais maravilhosa, todo mundo tem que conhecer isso aqui, né? Então, especial levar adiante a obra do Plauto. Eu gosto muito daquele álbum O Choro é Livre, muito bom. Aquele lá. Acho que é uma referência, né, da obra dele, né? Não sei se tem quantos trabalhos lançou, mas esse é um que eu escutei bastante. Tocava até na Rádio Ipanema, uma época, inclusive. Aí em Porto Alegre. Legal. Eu tenho esse LP em casa. Legal. E aí uma coisa assim que, até aproveitando aqui duas flautistas, né, que também tocam músicas de formas diversas, como a flauta se encaixa em vários estilos da música brasileira, né? A Marina aqui também toca em música gaúcha, tu agora recentemente esteve no Festival de Choro também em São Chico, né? Então, queria a opinião de vocês, assim, de como a flauta consegue se inserir em vários estilos da música de uma maneira geral. Então, assim, eu tenho um carinho por diversas melodias. Então, até agora, em Parintins, foi uma coisa completamente diferente trazer a flauta tocando as melodias de boi, né? E a gente pode brincar com diversos gêneros musicais, não necessariamente a flauta ser um instrumento tradicional daquilo, mas trazer as melodias, fazer arranjos, né? Acho que traz uma riqueza muito especial, assim. E tem essa liberdade, né, de brincar nas melodias, com qualquer gênero musical. Então é se arriscar, é sentir a música, acho que é o principal, e tocar, trazer essa identidade, assim, e a flauta permite muito isso, e eu me identifico muito com isso, assim, de sentir a música, de querer estar tocando, não, esse repertório é para flauta ou não, mas uma coisa que faça sentido e que faça aquela vontade, assim, né, que dê aquela vontade de estar tocando e a gente traz para o instrumento. Sim, eu perguntei porque é curioso como eu conheci cada um de vocês. Eu conheci tocando na Trio Brasil, aquele show que teve em 2022 aqui na Somebody Love, e a Marina aqui primeiramente conheci tocando em orquestra, né? E também, né, é professora da Orquestra Jovem Recanto Maestro, né, Marina? Isso. E então vai transitando por vários estilos, né? Falando um pouco de Porto Alegre, do Carnaval, também tu faz parte da tribo Comanches, né? Que hoje é a única tribo carnavalesca de Porto Alegre. Eu estava vendo um programa da FM Cultura, que tem sobre samba enredo, sobre carnaval, e era um programa só sobre as tribos, né? E contando que teve várias tribos em Porto Alegre, mas hoje só a Comanche que tá nativa. Então, dessa transição de São Jerônimo para Porto Alegre, como é que foi essa tua integração com os Comanches? Então, meu trabalho de graduação foi sobre o mestre Paraquedas, que é um sambista, compositor de Porto Alegre, e foi sobre a valorização dos saberes populares dentro da universidade. Porque eu tive aula com ele e outros mestres da cultura popular na disciplina Encontro de Saberes. Então, para mim, foi pensando o que foi mais relevante na minha trajetória acadêmica. Sem dúvida, foi ter aula com mestres dos saberes populares, que não tem uma formação acadêmica, mas tem uns saberes, tem o seu notório saber de muitas coisas, principalmente ligado à cultura popular. Então lá eu conheci o mestre Paraquedas e o meu trabalho todo de graduação foi sobre ele. E dentro das falas dele, sempre surgiam as tribos carnavalescas, porque ele era compositor de enredo, fazia as alegorias, fazia os temas, tudo, né? O Paraquedas fazia. Então aquilo estava sempre presente na fala dele e na história da família dele, da mãe dele ter integrado a equipe das Iracemas, que foi a primeira tribo feminina, do pai estar junto, né, no surgimento das primeiras tribos, e eu fazendo o meu trabalho de conclusão da graduação, a minha orientadora, a professora Luciana Praz, dizia: Estefânia, tu tem muito conteúdo, guarda isso pro mestrado, não dá pra falar tudo aqui, né? E daí eu peguei e fiz o meu projeto de mestrado, né, etnomusicologia, sobre essa oralidade e memórias do Paraquedas. E eu acabei deixando mais restrito às tribos carnavalescas, porque eu entrei nesse mundo e me encantei muito, assim. Quando eu pisei a primeira vez nos Comanches, parecia que eu estava chegando num lugar que eu já tinha ido a minha vida inteira, assim.
sabe? Foi uma sensação muito, muito incrível, assim, muito acolhedora. E daí surgiu esse trabalho super especial do meu mestrado. E desde a minha primeira chegada, que foi aquele ano pós-pandemia, que o carnaval foi fora de época em Porto Alegre, eu achava que eu não ia conseguir acompanhar nada, né, daquele ano. E eu já saí desfilando numa aula naquele ano. Já, tu vai desfilar comigo e tal, vai ser assim. Então foi um jeito muito especial de entrar como pesquisadora participante desde o primeiro dia que eu pisei lá, mesmo pensando, não, eu vou observar, né? E não, eu já cheguei fazendo parte e depois integrando a harmonia, fazendo a retomada da encenação, que é uma das coisas principais das tribos carnavalescas, que para o desfile no meio da avenida para uma encenação, que não era mais feita, e eu passado, sugeri da gente retomar. Foi ano passado. Sim, eu estava assistindo pela TVE, muito legal, foi um momento muito emocionante ali. O Porto Seco parou para te ouvir, foi muito bom. Isso, foi muito especial, porque já não era mais feita a encenação, que eles também chamam de macumba, que é esse momento teatral, que para o desfile tem alguma coisa contada através de uma encenação. E já não era mais feito, porque não tinha mais a competição entre as tribos. Então, para quê? Era o pensamento, assim, né? E eu disse, não, a gente vai fazer. E o Paraquedas tinha feito a composição do tema, e era justamente de uma mulher indígena que encontrava uma flauta na mata. E daí eu falei, se vocês deixarem, eu assumo isso aqui, eu vou fazer essa encenação, e a gente vai voltar a ter encenação. E daí eles, tudo contigo. Não, e foi assim que a gente voltou a ter encenação. Bacana. Não sei se a Marina quer fazer alguma pergunta. Acho que vamos seguindo. Tá. Eu tinha uma dúvida, na verdade, com relação, mas tá aí, voltando um pouquinho, a tua inserção, tu falou da tua trajetória acadêmica, né? Eu sei que na URGS a gente tem o curso de música popular, mas como antes dessa tua escolha para o curso de música popular, qual foi o teu caminho para chegar nessa escolha, assim? Porque aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente só tem o bacharelado em flauta, né? E aí, essa tua escolha, não optar pelo bacharelado, por exemplo, e optar pelo curso de música popular. Então, aí tem uma curiosidade bem grande. Eu entrei no bacharelado em flauta, mas é um curso, né? Todo o curso de bacharelado da URGS, ele é mais voltado para música erudita. E eu estudei no projeto Prelúdio, que era uma escola muito aberta. Assim como a gente poderia tocar música erudita, a gente tocava choro, a gente tocava forró, tocava de tudo. E a minha vivência sempre foi disso, da cultura popular, e eu nunca me enxerguei como uma flautista que seguisse uma caminhada erudita. Então eu não me encontrei no bacharelado. E eu fiz a troca de cursos. Eu cursei 1 ano e depois fiz essa troca para popular. E na época ainda não existia a licenciatura voltada para as práticas coletivas que agora existe. Então foi um bacharelado em música, com ênfase em música popular, né? Mas com esse ano antes cursado no bacharelado. E para mim fez muito mais sentido, assim, quando eu entrei na música popular. Claro que a gente sente a falta, por exemplo, de uma aula de flauta, uma coisa mais dedicada ao instrumento, que na popular não tem, são práticas coletivas, né? Mas foi uma mudança muito boa, porque o currículo também era mais aberto e eu me identificava mais, assim, eu dizia assim, agora eu tô em casa. Cheguei em casa, assim, né? A sensação que eu tinha de me sentir mais à vontade com a musicalidade, com o encaminhamento do curso mesmo. Com certeza. Porque aqui eu vejo muitos colegas, assim, que gostariam de fazer, né? Que essa é a área deles, é a performance, mas é a performance voltada para música popular. E aí, como a gente não tem o curso, né? Eles acabam optando pela licenciatura, por exemplo, mas também não tem essa vontade de estar, por exemplo, dentro do ensino básico, né? Até vão ser professores bem possivelmente, assim, mas a vontade é estar na performance, né? Então, a possibilidade de fazer o curso de música popular, eu imagino que tenha sido realmente um encontro. Com certeza, assim, e ainda agora, eu tinha vontade de fazer licenciatura. Eu sou professora, e uma professora que aprendeu a ser professora na vida, assim mesmo, né? Eu comecei a dar aula em escola com 17 anos.
Eu já tô com 28, mas de carteira assinada, assim, em escola, eu já tenho 10 anos de sala de aula. E eu não tenho formação em licenciatura. Porque na época, ou fazia o erudito, né, voltado para licenciatura, ou o bacharelado mesmo. Então, foi uma escolha mesmo. Mas não deixei a educação, de ter educação presente, assim, né, na minha vida, de outra forma. Mas hoje em dia, com a licenciatura nas práticas coletivas, acho uma super possibilidade, assim, né, de unir as duas coisas. Tanto um caminho mais voltado para popular e também a educação. Nessa questão ali falando de cultura popular, né, tu fez parte da banda Trio Brasil, que foi assim que eu te conheci, e agora mais recentemente a Brasil de Cor, né, que tem repertório bem popular também, de forró, de baião, né, vocês fizeram aquela versão bonita da música do Mestre Ambrósio. Então fala um pouco esse repertório popular, mais por norte, nordeste, né, como está a banda hoje, né, e a transição, né, da tribo para Brasil de Cor. Então, a Tribo Brasil foi uma banda que eu fui chamada para integrar, uma banda que já tinha muitos anos de trajetória e teve várias formações e continua tendo. E é muito especial, assim, poder trazer esse repertório diversificado de música brasileira. E também entrando na banda, eu pude trazer um pouquinho da minha cara, assim, né? Um pouquinho do meu jeito de tocar, de pensar a música. A banda mudou sua formação, foi uma escolha criar um novo grupo com alguns integrantes e outros que também já faziam parte da família da banda Tribo Brasil antes, mas a gente criou a banda Brasil de Cor. Também com outros focos, assim, né? A Tribo Brasil, ela tinha uma agenda muito grande na cena da noite de Porto Alegre. E com a Brasil de Cor a gente pensou mais, né? Vamos tentar outros projetos, outros espaços, né, de tocar. Não ser mais uma banda com um propósito musical semelhante, ocupando os mesmos espaços, né? Foi uma ideia de caminhar em outra direção. E a gente busca, né, no nosso repertório, trazer a diversidade do que é o Brasil, né? Como a gente chama assim, um bailinho, ou fazer diversos shows assim dançantes e que mostrem um pouquinho da cultura brasileira na sua forma mais diversificada. O norte representado no carimbó, trazer muitos tipos de forró, baião, shot, samba, brincar também com culturas populares, assim como coco, a gente faz cortejo com pífano também, então trazer essa diversidade, assim. E também pensar repertório, como a gente pode trazer a música do Rio Grande do Sul, até era um desafio que a gente estava pensando em trazer esse repertório e tornar isso também atrativo dentro do nosso show, que acabava trazendo uma brasilidade de outras regiões, principalmente, não tanto da região sul. Mas agora a gente precisa dar um foco maior ainda para esse projeto musical e pensar, né, esse repertório, diversificar também e outros espaços para que a gente esteja mais ativo na cena musical de Porto Alegre e também de outros lugares. Sim. Marina, alguma pergunta? Não, na verdade... Tá. Não, e é interessante isso, assim, né, essa experiência da Trio Brasil e a Brasil de Cor, para tocar lá no Festival de Parintins do Mamumbá, já está tudo integrado, né? Já estava estudando música popular, né? E esse ano tu foi campeã, né? Pelo Garantido, né? É para 33 vezes que o Boi Garantido foi campeão, né? Como é que vocês falam lá, foi campeã do Boi Contrário, que é caprichoso, né? Uma não cita a outra, se fala Boi Contrário, né? E eu assisti os 3 dias ali, e o que me chamou a atenção, cada noite é diferente uma da outra, né? Não é igual, não é que nem o carnaval, que desfila 2, 3 dias, às vezes, assim. A Uruguaiana tem essa peculiaridade. Tu desfila quinta e sexta, e sábado desfila tudo de novo. Mas lá é diferente, né? Cada noite é diferente uma da outra. Primeira pergunta, como é que tu chegou no Festival de Parintins? Pelo 2º ano já, né? Então, é o meu 2º ano tocando, mas meu 3º ano indo até o festival. A forma como eu cheguei lá é bem curiosa, assim. Em 2019, eu estava tocando em São Paulo e fiz amizade com uma pessoa de Parintins na rua, né? Que virou um grande amigo. E ele estava com uma outra amiga, que também
são grandes amizades que eu tenho até hoje lá em Parintins, mas que disseram, tu tem que conhecer o festival. E eu, sabendo que existia, mas uma coisa muito distante ainda de mim, pensei, quero conhecer isso, né? Agora a gente ficou em contato e tudo mais. Só que 2020 e 2021 foi pandemia e não teve festival. Então, teve pulou esses anos e 22 eu fui conhecer o festival. Então, fui recebida por esses amigos lá, então nunca cheguei assim desbravando sozinha. Eu tinha esse contato, essas amizades. E assisti o festival pela primeira vez. Quando vai uma vez, tu se encanta por aquela grandiosidade, é uma coisa incrível. E 23, o pessoal lá já me conhecia, sabiam que eu tocava e tudo mais, e eu já ia ir pra lá e falaram, vem fazer parte da banda junto, né? Então eu integrei a banda do Garantido em 2023, mas eu era mais uma da banda, não tinha nenhum momento de evidência para flauta, eu entrei numa coisa que já estava pensada, né? Trazendo algumas coisas, pensando algumas melodias que eu podia trazer para flauta. E ano passado não participei do festival, a gente estava recém saindo de um período de enchente aqui no estado, né? E bem complicado, a gente também sem aeroporto, sem cabeça para pensar nisso. E esse ano eu participei, fui convidada para estar lá. E tudo começou porque uma amiga, a Tamires Duarte, baixista, me chamou para fazer um show na FENACHIM, na Festa Nacional do Chimarrão. E ela disse, eu quero que tu traga uma música no repertório aqui que seja lá de Parintins, do Boi de Lá. E eu falei, tá, vai ser A Contagem, que é uma toada que eu amo. E como eu não consigo estar tocando esse tipo de repertório aqui no Rio Grande do Sul, né? Não é todo mundo que toca toada de boi, que entende disso. E a Tamires pesquisa o Boi do Maranhão. E ela disse, vamos diversificar esse repertório. Era um show instrumental. E eu escolhi. E coloquei um dos nossos ensaios, eu, parceira da vida, assim, que eu tava tocando uma toada de boi aqui no Rio Grande do Sul, coloquei na estante de partitura, assim, pra gravar o nosso trecho, tocando ali o ensaio da toada. E postei nos stories. E começou a se espalhar o vídeo. Daí uma página de lá, chamada O Caboclo Perrexé, me chamou e disse, me passa esse vídeo, vamos postar em collab, e foi. E daí nisso, tomou uma proporção muito grande, foi um vídeo que teve um destaque muito grande, e eu comecei a gravar outros vídeos também, né? Começou uma mobilização também das pessoas nos comentários, ela tem que vir pro festival e tal. E eu já conheci o diretor musical, que retornou esse ano, da mesma época que eu tinha tocado em 2023, e assim facilitou esse contato, a gente já conhece ela já trabalhou com a gente e tal, e me chamaram para integrar esse ano. Mas como teve esses vídeos de momentos com a flauta, eles pensaram momentos específicos para a flauta esse ano. Então eu ganhei assim de presente no festival momentos em que a flauta teve evidências, tanto de abertura quanto em outros momentos na noite, em arranjos também. Então a flauta teve um protagonismo muito especial no Festival de Parintins, com o Boi Garantido esse ano. Tu abriu a terceira noite, se não me engano, né? Que aí tu fez a introdução. A terceira noite foi a abertura mais... Foi. E aí uma hora deixou de tocar o público ali é uma arena, né? É muito legal, assim, e fala pra gente como é que é, assim, eu assistindo pelo YouTube ali, já fiquei emocionado, assim, porque é muito legal tu ver a força, né, do pessoal de lá, e como é que tá lá ouvindo, se tu parou de tocar e a galera começou a cantar o refrão, depois a banda continuou, foi um momento muito, muito legal aquele ali. Eu participei da abertura das 3 noites. Sim. Depois ouvindo, que eu fui ter a noção real disso, assim, né? Mas a abertura principal, que teve um protagonismo de eu aparecer bem, foi na terceira noite, porque a gente entrou abrindo. Eu e o Clevinho tocando charango, e o Israel, apresentador, no meio. E a gente toca a toada Perrexiologia, que é a toada desse ano que teve o maior envolvimento do público, assim, né? E a gente entra tocando, e toda a galera, né, que é o nome das torcidas, continuam cantando. Eu vou te dizer que trabalhar no festival e estar por dentro, assim, de tudo que está acontecendo, tem uma concentração muito grande. Eu curto mais assistindo depois do que no momento. Claro que quando a galera começa a cantar, eu consigo sentir tudo isso.
mas entrar com aquela questão de a gente não pode perder um ao outro, né? A flauta e o charango, essa concentração para tudo dar certo, porque a galera na transmissão não aparece, mas eles cantam sempre com um delay. Então a gente tem que estar muito concentrado no fone para não ouvir eles ao mesmo tempo, porque senão dá conflito assim de tempo que chega o som. Então eu consegui tirar o fone justamente para ouvir quando tava só eles, assim, né? E realmente é muito especial, é lindo, é uma pressão, é uma potência muito grande, é muito especial. E no começo das outras noites, eu participei também da abertura da primeira noite, tocando, né? Mas eu não apareço na imagem, mas aparece o som da flauta também. E na segunda noite tem a entrada com a música Contagem. Então foi pensando justamente naquele vídeo que eu gravei, que tinha a introdução da contagem na flauta, ganhou protagonismo na segunda noite. Então teve momentos assim. É um momento bem mais curtinho do que a entrada da terceira. Mas são 3 entradas que tem a presença da flauta. Alguma pergunta? Eu queria saber, na verdade, assim, como é a preparação desse repertório antes, assim, né? Já que tu foi para lá, né, no momento, assim, do festival. Como aqui vocês estavam conversando, montando o repertório, as composições e arranjos, como são pensados, assim? Qual foi a tua preparação, né? Assim, o repertório, ele é montado... e tem toda uma preparação da equipe, com as trilhas, principalmente, que é um festival que ele tem muita rotatividade de coisas ao longo da noite. Então, entra alegoria, entra itens. Então, tem trilhas no teclado que mantém essa condução de uma coisa até a outra. Então, isso é pensado antes e é pensado justamente para o pessoal da dança, né? Eles ensaiam em cima de gravações. E os arranjos para flauta... Nenhum foi passado para mim com antecedência. Alguns era assim, tu toca essa e já tira essa. Ou escuta essa aqui e pega esse trecho que dá para fazer na flauta. Ou escuta o repertório que a gente tem aqui e vê o que tu acha que flauta funciona. Então tinha muito dessa minha sensibilidade também de, acho que flauta entra aqui. E qual flauta eu uso? Porque eu não usei só a transversa. Eu usei alguns outros tipos de pífanos e sugestões também de momentos. Eu participei do momento dos versos de homenagem do Amo do Boi. E essa ideia foi minha, de fazer a introdução no pífano. Porque o pífano, ele traz essa coisa do Nordeste, né? Essa musicalidade nordestina. E o Amo do Boi, ele tem essa característica de versador e que une essa parte do Nordeste, entre a sanfona e... Eu dei essa ideia e foi muito, muito bem acolhida, assim. E eu até mandei fazer um pífano específico na tonalidade do Amo do Boi, né? Das toadas de versos do Amo do Boi. Então, tinha muito isso de me ouvir. E também, quando eu já estava lá, quando a gente foi fazer alguns ensaios, se conseguia pensar alguns momentos, assim, também. Quem sabe aqui é flauta. Daí o arranjador fazia a escrita da partitura ali na hora, então teve algumas músicas que isso aconteceu. Mas muito lá no momento, eu já estando lá. Tem o álbum que é lançado antes, né? Tanto o Garantido quanto o Caprichoso lançam o álbum. Eu estava ouvindo depois. Tu não chegou a participar da gravação do CD em si, que está no Spotify? Não cheguei a participar. Mas normalmente, depois do festival, eles lançam não sei se um álbum, assim, mas a gravação da apresentação ao vivo. Assim, como tem no Carnaval, sai Summer Redes ao vivo depois também, do Rio de Janeiro. Tem isso, mas das gravações em estúdio eu não participei. Sim. Eu espero poder participar em outros anos. Não, eu senti falta ali da tua flauta ali na gravação, mas a Stefania não tá aqui. Não é as mesmas que eu ouvi no ao vivo. Eles me chamaram foi em junho, finalzinho de maio, junho, não sei, foi bem assim que me mandaram um convite, que me mandaram também a organização de ida das passagens, então não foi uma coisa muito organizada com antecedência, foi já próximo ao festival, um mês antes no máximo, assim, ou até menos. Sim, e tu vê alguma referência, alguma proximidade
entre o Comanches e o Festival de Boi-Bumbá, como é que tu vê essa relação, assim, porque também o carnaval, toda a sabedoria que é aplicada no carnaval, no Festival de Parintins, todos os profissionais estão no Carnaval Carioca e de São Paulo. E é incrível tu ver, assim, eu estava assistindo, a gente enxerga o carnaval ali, né? As coisas se mexendo e as coisas coloridas. Então, o carnaval está buscando essa referência também de Parintins. E no modo de tocar, na referência do Comanches com o Boi-Bumbá, como é que tu vê essa relação, assim, entre as duas coisas? Então, são duas manifestações culturais que têm a presença indígena como protagonista. Uhum. Mas eu vejo uma diferença muito grande, assim, na forma de como surgiu essas manifestações culturais, assim, né? Os Comanches e as tribos carnavalescas são manifestações afro-gaúchas em que comunidades, principalmente, majoritariamente negras, buscavam essa identidade indígena para se expressar no Carnaval de Porto Alegre, né? Então, é diferente, né, de um estado, Parintins, a própria ilha de Parintins e essa manifestação cultural que são principalmente pessoas indígenas fazendo isso acontecer, né? Claro que é uma mistura, é uma miscigenação mesmo, né? Mas que o festival traz essa referência de, além das tradições de boi que vindas do Nordeste do Brasil, né? Que geram o Boi-Bumbá, o Boi-Bumbá ele recebe também essa influência indígena da região amazônica. Então, o protagonismo, os personagens, o próprio enredo, a própria figura típica regional que traz os ribeirinhos, que traz as comunidades, assim como o ritual indígena, a lenda indígena, tudo isso é muito particular de lá. Mas assim, como é tudo muito conectado, com certeza uma manifestação bebe da fonte da outra, assim, né? Até com os Comanches, eles tinham costume de, pessoal dos Comanches mesmo da diretoria, costume de assistir a apresentação dos bois e pegar referências mesmo de indumentária, de própria concepção, assim, de espetáculo. Acho que tudo tem uma influência. E participando do carnaval, em Porto Alegre, nas escolas de samba, eu conheci muitas pessoas de Parintins trabalhando na confecção, principalmente, né, das alegorias, que é uma tecnologia muito especial, assim, lá de Parintins, do movimento, toda essa escola que tem lá em Parintins, dos artistas que fazem acontecer o festival e que vão também para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre, para outros municípios também trabalhar e trazer a sua expertise, assim, e toda a sua experiência com o Festival de Parintins para essas outras manifestações culturais. E especificamente dos Comanches, hoje em dia, é a própria comunidade, a própria família que faz a gestão dos Comanches, que faz a confecção de tudo. Mas no Carnaval de Porto Alegre, da vivência que eu já tive, eu tive contato com pessoas de Parintins, inclusive do Boi Contrário, do Caprichoso, trabalhando, fazendo alegorias aqui em Porto Alegre. Então, tudo é bem conectado. E quando eu estive em Parintins pela primeira vez, pela segunda vez, eu trouxe indumentárias de lá, trouxe alguns adereços de pulso, de perna, dos povos indígenas, que é um dos itens de avaliação ali, que acabam fazendo dança e toda a parte de coreografia, para os Comanches, e isso também influenciou a minha roupa da Açucena, no ano que eu fiz a encenação. Então, também saber como é feito, como é que eles estão usando lá, às vezes é uma tecnologia simples, mas que pode agregar, né, na forma de confeccionar essas indumentárias. Tu falou ali da questão das tribos, né, carnavalescas mais ligadas à questão gaúcha, né? E a Marina fez recentemente, participou do projeto, né, a música afro-gaúcha nas escolas, né? Então, tem uma conexão aí, né, no trabalho de vocês, né? Marina, conta pra gente como é que foi esse projeto aí, a música afro-gaúcha nas escolas. Foi bem bacana, eu acompanhei ali, não fugi nenhum, mas assim, assisti no History, de divulgação, foi muito bacana esse projeto. Foi um projeto idealizado pelo Zumar Benítez, né, que é um músico aqui do Rio Grande do Sul.
com uma longa trajetória e contatos com muitas pessoas, né? Com muitos outros músicos. E a ideia do projeto era justamente levar para essa juventude, né? O que tu falaste antes, né? Essa questão da miscigenação, de onde vem esses ritmos que hoje a gente toca e às vezes não se dá conta, né? De onde vem realmente, né? Dessa valorização do povo que se encontrou aqui nas Américas do Sul, né? Na América do Sul. Então, foi um projeto assim que muito sensível, né? Eu sei que tu tem também o MPB nas escolas, né? E a gente enxergar como a gurizada reconhece coisas, assim, ouve. A gente tocou, então, algumas canções. Foi um projeto que o Zumar falou bastante, né? Contou muito dessa história. Mas a gente tocou alguns desses ritmos também, que era o Kikumbi, o Maçambique. E aí eles reconhecem coisas, assim, mas eles não até então não sabiam dar nome, né? De onde é que é? E aí passa a ter essa identificação, assim, também. Não, realmente eu conheço isso aqui. E passam a entender um pouco mais, né? Então, essa coisa do artista completo também, né? Tu falou a questão da indumentária, tá ouvindo aqui e pensando também nas associações que eu fiz aqui com a música do Sul, né? Recentemente a gente teve ali o Juvenarte. Então, são lugares onde os artistas, os músicos, os bailarinos, as pessoas que confeccionam todo esse figurino, né? Para esse evento acontecer, esses eventos. Então, é um encontro muito fantástico, assim, né? A gente sai não só se sentindo, como músico, eu fiz parte da parte musical desse evento. Não, mas eu vivi intensamente, eu passei a conhecer mais coisas, né? Então, muito legal. Até, completando isso que a Marina falou, um dos riscos que eu vi, isso aqui é tocado no Carnaval do Uruguai. Estou fazendo essa relação, assim, né? Com tudo que a gente está falando aqui de cultura popular, que o Carnaval também está inserido nisso, né? Então, a cultura popular acaba se conectando um pouco isso que a gente está falando, né, de uma maneira geral. Sim. Com certeza, que legal te ouvir também. Especial esse projeto. Sim. Importante, assim, né, conhecer, trabalhar com a cultura afro-gaúcha. E até tu citou o MPB nas escolas, que é esse projeto que eu trabalho, a gente faz justamente uma viagem pelo Brasil, né, dividido nas regiões. E no Rio Grande do Sul também, né, sempre trazendo a diversidade do que é a região sul, com os bois daqui também, que inclusive o tema do meu doutorado é sobre os bois do Rio Grande do Sul, sobre as tradições de boi daqui, que é uma figura presente em todas as regiões do Brasil, mas trazer o Maçambique, o Kikumbi, o tambor de sopapo, as tribos carnavalescas, tudo isso que faz parte da nossa identidade, também a cultura indígena no estado, e indígena em todo o Brasil, né? Uhum. A diversidade de etnias indígenas, de culturas indígenas em todas as regiões, em todos os estados do Brasil. Então a gente tenta a cada ano fazer um apanhado diferente. Claro que a cultura é imensa, né? A gente não consegue aprofundar tanto, mas dando uma pincelada, mostrar, e eles vão reconhecendo, assim, né? Especial quando as crianças do projeto, ou qualquer pessoa, assim, que a gente consegue passar um pouquinho, né, dessa dimensão cultural que tem no Brasil, e eles passam a conhecer, reconhecer, associar. É muito incrível, assim. Não, e ensinar esses estilos musicais, né? Porque eu acho que mais ou menos é parecido, assim, a idade dos alunos que vocês têm. E hoje a gente tem uma geração aí, nada contra nenhum outro estilo musical, mais popular, assim, popularzão mesmo, assim, né? Então é muito rico, assim, tu conseguir levar, tanto vocês duas, assim, levar para os seus alunos um conhecimento de uma cultura riquíssima que não é o que a grande mídia empurra para as pessoas de maneira geral, né? Então, certamente a gente vai ter aí meninos e meninas tocando música riquíssima, por muitos anos, com influência de vocês, né? Então, falam vocês duas, assim, a Marina e tu também, Stefania, como é que é ensinar essa música e não só apresentar com que elas não escutem o que a grande mídia mostra para nós de uma maneira geral? Então, assim, a gente não foge do que chega, né? Por meio de muitas formas, televisão, TikTok, Instagram, né? Eles vão consumir isso. Mas o que eu sempre digo, assim, né? Porque dentro das escolas que eu já trabalhei, eu sempre busquei trazer uma musicalidade
pensando, né, nos mestres da cultura popular, coisas bem diferentes. Então, quando eu dava aula até de coral, que esse ano eu não assumi mais o coral, eu fazia, era coco, era ciranda, carimbó, tudo e mais um pouco. E daí eles pensavam, tá, mas eles gostam disso? E é tu mostrar, né, o brilho no olho, e eles amam, né, mostrar de uma forma, às vezes pode haver um estranhamento, né, até a própria forma de cantar, a própria forma de fazer música, mas eles gostam muito e eles pegam um carinho, assim, também por essas músicas e é isso, é mostrar para eles e isso é o principal, assim, né, e já venho fazendo isso há muitos anos e diversificando, sempre aprendendo mais, vivenciando outras coisas e trazendo isso para dentro da sala de aula, mas esse contraponto, assim, né? Eles não vão deixar de consumir o que está chegando e a gente também não deixa de consumir, querendo ou não, e mostrar o que é diferente, o que também não é de tão fácil acesso, coisas que estão nas nossas vivências, nas nossas pesquisas e mostrar para esses pequenos. E para a Marina, como é que é essa relação? Esses dias eu falava com alguns dos meus alunos, a gente estava conversando, e eu disse para eles, né, que de fato a gente pode estar agora num lugar como professor deles, né? Mas no fim das contas a gente é sempre aluno, a gente também está sempre buscando conhecer coisas que a gente ainda não entende profundamente, e coisas novas que a gente quer colocar e inserir no nosso repertório, na nossa forma de tocar, na nossa forma de ser artista também, né? Porque não é só o tocar, mas é a gente conhecer as coisas, né? A gente pode não estar dentro de um determinado repertório, mas dar o devido valor, assim, né? E levar isso para eles. É realmente, assim, apresentar. O Zomar fez uma fala nesse projeto dos ritmos afrogaúchicos, que era... Eu posso estar falando isso aqui para vocês e talvez não fique, né? Talvez vocês não venham a ouvir isso aqui de novo, mas vocês conheceram. Vocês sabem o que é isso agora, entende? Então, é necessário porque realmente a gente tem muita informação rolando hoje em dia, né? Eles têm, enfim, celular, tem muita coisa que chega para eles. E facilita, eles não vão nunca ouvir, entende? Esse tipo de música, ou um determinado ritmo, né? Então, a gente tem que apresentar, assim, a gente tem que seguir aprendendo e tem que seguir levando, mesmo que não fique, porque para um ou que outro vai ficar, assim, né? Porque senão se perde. Eu acho que a questão da tecnologia também, vinha pensando nisso esses dias. A vida passa, né? O tempo passa. Às vezes a gente fica ali no celular, olha um monte de coisa, não sei o quê. E isso é o tempo passando, né? E o tempo que a gente podia estar, às vezes, investindo em coisas que realmente, assim, nos agregam muito, né? Então, é isso. A gente tem que tentar ir dando ferramentas, né, para a juventude ir buscando depois com as próprias perninhas, né, com os próprios pensamentos, assim, coisas que vão, enfim, fazer diferença para esse ser humano que está em formação, né? E até, assim, né, pensando um exemplo prático, né, eu trabalhei com uma turma jongo e eles associaram muito o ritmo ao funk, por exemplo, né? Então, uma coisa que era muito familiar deles. Tu fala funk para qualquer criança, eles vão saber fazer a batida do funk. Com a mão, ou fazer com a boca. É meio unânime, assim, nos meus alunos de 8 anos para cima, eles já sabem, né? Então, mostrando o jongo, eles assim, mas isso é parecido com outra coisa, né? Então, eles se encantaram pelo jongo, se encantaram ali pelo ritmo e tal, conseguiram acompanhar, associando com algo de agora, né, que é presente na vida deles, de alguma forma, isso vai chegar para eles. Mas, isso tem uma origem, né, e se encantarem, né, nesse aprendizado de uma coisa que poderia ser tão distante, mas que, devido à proximidade de algo que derivou, assim, né, para eles teve uma coisa familiar, né. Ou mesmo trazer as brincadeiras populares, as brincadeiras musicais, para introduzir outras coisas, ter dinâmicas, assim, lúdicas também da música mesmo, da cultura popular, que é isso, porque se fala muito, né, principalmente no Nordeste, o brincar, ligado não a uma brincadeira ligada à infância, mas o brincar a música, brincar a cultura popular, brincar o coco, brincar o cavalo marinho, e que é feito por adultos e crianças, né. Então, aproximar tudo isso é uma coisa especial, assim.
E trazer isso para a sala de aula, trazer isso na forma também de passar esses conteúdos que são práticas, são vivências, são tudo, faz toda a diferença, assim. E também a gente tá ali junto, brincando, fazendo, né? É legal. Esse ano eu não conseguia te assistir no Comanches, porque eu fui fotografar o Carnaval de Porto Alegre na sexta e no sábado, mas eu confesso que eu fiquei dividido ali, tinha o show do Paulinho da Viola na Araújo Viana, e eu fui assistir o Paulinho. Mas ano que vem quero te ver lá no Porto Seco, né? Quero estar cedinho lá para te assistir, né? Não quero perder essa oportunidade. Então, eu te peço aqui um pedido de desculpas publicamente por ter escolhido o Paulinho da Viola. Mas quero te assistir ano que vem, no Carnaval. E teve uma questão do Carnaval, que eu até trago como uma crítica, assim, a transmissão no momento. Os Comanches não foi transmitido nesse ano. Mas começou a ser transmitido a partir das escolas. Né? E é uma pena, porque outras pessoas, inclusive, que conheceram os Comanches através do meu trabalho, que não moram aqui, quiseram assistir e não foi transmitido. Mas em outro ano já foi transmitido. Foi transmitido no ano passado. Esse ano não. E até várias questões, assim, né? Os Comanches, por ser a única tribo carnavalesca que ainda existe, podia ter um momento, assim, entre as escolas, um momento de destaque. Porque está mantendo viva uma tradição cultural que já foi potência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e hoje em dia resiste enquanto uma manifestação cultural, né? E não ser, os Comanches ali abrindo, mas tendo uma evidência de resistência, de estar perpetuando, assim, uma cultura das tribos carnavalescas. Não foi nem gravado? São várias coisas para se pensar. Foi gravado. Tá. Eu recebi os arquivos. Mas, assim, também é difícil de compartilhar, porque é longo, assim, o desfile, né? Sim. Então, subi na internet, mas eles ao vivo não teve essa transmissão. No YouTube da TV tem a Comanches ou só os carnavais? As escolas? Eu não sei. Eu acho que não tem o desfile completo ainda. Sim. Eu tenho uma agenda marcada com o Vini Brito, até vou apontar essa questão para ele, né? Eu conversei com ele também, até foi ele que me passou os arquivos. Sim. Porque é uma pena, assim, não ter essa transmissão ao vivo, mas logo, prontamente, assim, ele me passou os arquivos, porque não sei como é que foi a dinâmica de organização, mas é especial demais ter os Comanches sendo mostrado para todos, assim, né? É o que tu fala, a questão da referência, né? As pessoas vão assistir e vão se envolver, então é preciso, né, divulgar. Até tem uma agenda marcada com a Lisiele e com a Dalva também, para falar um pouco do trabalho delas, como é que, porque é uma cobertura extensa também pela TVE, né? E eu tive a oportunidade de conhecer elas na transmissão, então eu vou trazer um pouco essa questão da cobertura, como é que é cobrir o carnaval, e também vamos apontar essa questão, tanto para elas quanto para o Vini, vamos fazer força para transmitir o Comanches ano que vem. Sim, vai ser muito especial, obrigada. Porque foi linda a transmissão do ano passado. Sim. Né? Foi especial e teve ali um momento, conseguiram chegar para transmitir também a encenação, porque é um momento meio surpresa, assim, né? E que teve uma proporção bem grande, assim, no carnaval daquele ano. E, novamente, o tema do próximo ano, desde que eu entrei, tem a assinatura do paraquedas, do mestre paraquedas, que foi até um movimento meu, assim, quando eu cheguei lá nos Comanches, tinha o tema criado e não tinha quem fizesse a música, que a música dos Comanches é um hino, né? Não é a mesma levada de escola de samba, é uma musicalidade particular. E olharam para mim e falaram, como é que tá o paraquedas? E eu falei, tá bem. Será que ele não faria a música, o hino desse ano? Eu falei, pode deixar que eu faça esse contato, essa ponte. Cheguei para ele, entreguei a letra e ele fez o hino daquele ano. E a partir do ano seguinte, a autoria do tema e do hino é dele. Bacana. Então já vamos pro terceiro ano, acho, do paraquedas, como autor de tema, de hino, novamente, né? Porque ele já fez em outros momentos na história, mas teve essa retomada. E o paraquedas a mil, assim, né? Já pensando pro próximo ano. Sem ser essa que já está pronta para o carnaval do ano que vem, mas já pensando em novas possibilidades. Então é muito bom, né, ter
a velha guarda ativa ainda, que é o Diro como presidente dos Comanches, que eles são da mesma época. E a gente aprendendo, bebendo dessa fonte também, com esses mestres da cultura popular. E manteve viva essa tradição dos Comanches, com comancheiros novos, uma gurizada nova chegando, crianças também participando e aprendendo ali junto. É muito bonito de ver esse processo de aprendizado que é a partir da vivência, né? E passando a tradição e vivenciando isso junto com os mais velhos e aprendendo, e com essa certeza de que os Comanches têm uma nova geração chegando que ama, tá ali e que vai perpetuar essa tradição. Legal demais. A gente está encerrando aqui já a nossa participação de hoje, então eu gostaria de te agradecer, né? Foi um papo incrível, riquíssimo, assim, né? E agradeço já também, né, a disponibilidade na agenda, porque tanto tu quanto a Marina têm agendas apertadíssimas aí, então te agradeço a participação hoje aqui no podcast Frente do Samba, podcast de cultura popular também. Eu que agradeço o convite, muito especial estar aqui com vocês, bater esse papo. E vida longa esse projeto, esse podcast. E muito especial estar aqui com vocês. Muito obrigado. Marina, agradeço a participação. Da minha parte também, um prazer. Obrigada, Cabala, pelo convite. E um prazer te conhecer, Stefânia, assim, mais proximamente. Assim, eu já sabia dos teus trabalhos e um prazer enorme mesmo. Vida longa ao teu trabalho e parabéns. Muito obrigada, prazer é todo meu. Valeu, então agradeço vocês duas. Até uma próxima edição do podcast Leite do Samba.